Meus irmãos, boa tarde aí. Esse aqui é o segundo vídeo, a continuação daquele primeiro vídeo lá. Segue-se o que foi dado ao nosso amado irmão Paulo. Esse aqui é o segundo vídeo, porque aquele vídeo lá eu estava fazendo e acabou dando uma cortada no vídeo e eu não consegui terminar aquele vídeo. Então eu estou dando continuidade a respeito do que o nosso irmão Paulo ganhou no céu. E o que o nosso amado irmão Pedro, a coluna da igreja, nos orienta a seguir o que foi dado ao nosso irmão Paulo, porque era ele que tinha palavras dadas no céu, né? Então, ali as epístolas, eu vou ler aqui de novo aqui, porque como o vídeo foi cortado, eu quero trazer o que eu tinha lido ali a respeito antes, tá bom, meus irmãos? Perdoe aí pelo vídeo aí, mas acontece. A segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de se entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaia da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Isso aqui era a frase do nosso amado irmão Pedro. Segue-se a graça de Deus, né? Crescer na graça e no conhecimento. Olha que coisa linda. Quem era que tinha a graça de Deus pregando ali naquela época ali? Era o nosso amado irmão Paulo. Nosso amado irmão Paulo, quando ele sobe ao terceiro céu, e assim ele não sabe se foi em carne ou em espírito, mas ele esteve lá e ali ele ouviu palavras inefáveis de Deus, palavras de vida, palavras de amor, que te põe você num cumprimento já estabelecido no reino de Deus, na qual você já é filho, já é abençoado, já é aperfeiçoado no nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Nós, embora pregamos Jesus, a gente não traz os ensinos de Jesus e aplica na sua vida, mas nós traz o cumprimento depois daquela morte, o cumprimento quando ele sobe ao céu e ali ele translada Paulo e ali ele entrega palavras de vida, palavras inefáveis. Então o cumprimento hoje para mim, minha vida e para a sua vida é o cumprimento após cruz, é o cumprimento de Cristo, o ressuscitado, porque até então ninguém tinha conhecimento do Cristo ressuscitado. Eles ainda estavam na ordenança de cumprir a lei, de cumprir as ordenanças de Jesus de Nazaré. Mas Jesus de Nazaré, ele nasceu no cumprimento de uma mulher, no tempo da lei, para cumprir a lei e remir os que estavam debaixo da lei. Ele veio para pôr fim à lei. Então, se você for seguir aos passos de Jesus de Nazaré, o Galileu, o terreno, aí você também vai se dar com vários versículos e vários capítulos ordenando que você cumpra também a lei de Moisés, no qual o fato, após a cruz, não se deva mais cumprir nada da lei, porque a lei já esteve seu fim, a lei já caiu, a lei já não tinha mais vigor, já não revigorava mais ninguém, ninguém poderia ser justificado mais por ela, porque ela já não tinha mais a sua validade, acabou o prazo de validade da lei. O fim da lei era Cristo, para todo aquele que nele crê. Meus irmãos, a graça de Deus, ela é maravilhosa, ela é esplêndida, porque quando você passar a crer e a entender a graça de Deus dada ao nosso irmão Paulo, você vai ver que várias epístolas de Paulo, ele fala, você não sabe vós batizado, que todos fomos batizados na sua morte, com ele morremos e com ele também ressuscitamos. E no caso isso daí ele colocando lá na época da escrita, lá na época que ele está se dando com os irmãos que estavam querendo praticar ainda o batismo das águas.
Então ele não batizava mais ninguém nas águas, porque Romanos 6,3 vai falar: não sabe vós batizados que todos fomos batizados na sua morte? Ressuscitamos com Cristo quando ele ressuscita daquele madeiro? Então ali estava o nosso batismo. Por isso que nós não colocamos mais imposição de mão nas pessoas, porque em Hebreus 6 vai falar: não segue mais os rudimentos dos batismos, não segue mais imposição de mão nas pessoas. Vem cá que eu vou orar por você. Não faça mais isso, porque não se deva fazer mais. Não fale que seu irmão vai para o inferno, porque seu irmão não vai para o inferno. Embora um dia nós descemos o sepulcro, a sepultura, porque na linguagem deles, inferno era sepultura. Não é o que a religião implantou na mente das pessoas, trazendo lago de fogo, trazendo uma ideia que você vai ficar queimando lá espiritualmente. O nosso bom Deus, o nosso Pai espiritual, ele não é um Pai ruim, ele não é um Pai mau, ele é um Pai bom, é um Pai generoso, é um Pai que seu amor, o amor incondicional, está lá implantado nos livros do filho pródigo. O filho pródigo pede toda a sua herança. Ele sai, ele vai para o mundo, ele gasta com a avareza, ele gasta com a prostituição, ele gasta com todos os seus amigos, bebida, festa, ele fica pobre. E um dia ele se lembra que os empregados do seu pai tinham pelo menos o melhor para comer, porque ele se encontrava em um lugar que ele já estava comendo das bolotas dos porcos. Olha ao ponto que o homem é capaz de chegar. E quantas dessas vidas a gente vê espalhada por aí? Mas infelizmente, aqui o que o homem semear, isso mesmo ele colherá. A gente vê essas pessoas, eles estão colhendo o que eles plantaram lá atrás. Infelizmente nós não podemos fazer nada. Mas o amor do pai é um amor incondicional. É aquele filho, quando ele voltou para casa, a Bíblia vai nos ensinar ali que o pai daquele jovem estava toda hora olhando da janela para ver o dia que o filho ia voltar, para quando ele visse o filho voltando, ele pudesse abraçar, se jogar o braço. Foi o que aconteceu, porque se aquele filho entrasse dentro da fazenda de seu pai, os seus súditos, os seus empregados poderiam matar ele apedrejado, porque era assim na época daquele tempo, naquela cultura. O filho pródigo, quando ele se afastava do pai, se ele voltasse, ele poderia ser apedrejado e ninguém poderia levar culpa de nada, porque o culpado era aquele que deixou o seu habitat original e foi embora. Mas quando o pai viu, quando o pai avistou ele voltando lá fora, lá de longe, na fazenda, e o que o pai faz? Ele sai correndo. Ele sai correndo, antes de o filho entrar na sua fazenda, ele se lançou-se ao braço do filho, beijou. Porque o amor do pai é um amor incondicional, meu irmão. Vocês têm que entender isso, para que vocês vivam a vida plena. Eu não preciso estar dentro de uma chamada igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Você com a sua fé, e essa fé não é uma fé de obras, de cumprimento, é uma fé dom. Foi dada por Deus para que você acreditasse que Ele realmente é o seu Pai, que nas suas necessidades você pudesse pedir socorro para Ele, que nas suas alegrias você também possa agradecer Ele. Essa é a nossa fé dom. Vocês que são assim com essa fé dom, vocês são meus irmãos espirituais, vocês são meus irmãos em Cristo Jesus. Por isso que hoje eu falo da graça de Deus, dessa graça, dessa rica e bondade, graça de Deus, do nosso bom Deus. Viva a graça de Deus, siga-se na graça e no conhecimento, cresça na graça e no conhecimento, aprenda mais da graça, fuja do lobo. Eu não gosto de falar assim dos meus irmãos legalistas. Um dia eu estava lá e um dia eu vivi, e um dia também coloquei pessoas dentro daquela instituição, e muitas das vezes essas pessoas estão lá até hoje. Graças a Deus eu saí fora do sistema. Eu vivo uma vida com graça, uma vida com fé em Cristo Jesus. E creio em tudo que Ele já tem feito por nós. Eu creio que depois da cruz a gente já somos salvos. A gente já somos lavados, remidos, justificados, selados para a vida eterna. A gente, embora não, mas porque a gente já nascemos justos, aperfeiçoado pelaquilo que Cristo já fez na nossa vida.
Irmão, você é um filho, você é um eleito, você é abençoado por toda sorte de bênção. Se você vai a um lugar para ter bênção, não faça isso. Você já é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. A palavra dada ao céu, ela vai te mostrar com clareza que você já foi abençoado por toda sorte de bênção, que você já está lavado, que você já está purificado, que você é selado com o espírito de vida, que um dia quando você tombar essa carne, o teu espírito retornará para o Pai, ele retornará para Deus. Não se apeguei em nada deste mundo, mas se apeguei nas coisas dos altos. Mas enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo, vamos viver o melhor dia, vamos viver o melhor de Deus sobre a nossa vida. Viva com paz, viva com amor, viva com alegria, viva com a bonança. Vamos aprender mais das escrituras que se encontram de Romanos ao Hebreus. De Romanos a Hebreus é palavras dadas no céu pelo último dos apóstolos, pelo último daquele que Deus enviou a entregar o seu evangelho. Crescei na graça e no conhecimento. Pedro, nosso irmão, falou e deixou bem claro: segue-se o nosso irmão Paulo, porque é ele que tem palavras inefáveis, é ele que recebeste palavra do céu, e não foram os discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus, eles receberam o evangelho de Jesus de Nazaré, o Nazareno, o Galileu. O evangelho que ia ser pregado era o evangelho estabelecido do reino. Eis que era chegado o reino do céu. O evangelho de Paulo já nos coloca aperfeiçoado no reino, que nós já vivemos o reino. E viver o reino não é viver com comida, bebida ou de aparência, é viver com paz, gozo, amor, alegria no Espírito Santo. Em graça a gente não olha pela sua vestimenta, em graça a gente não olha pelas suas atitudes carnais. Em graça nós olhamos e entendemos pelo Espírito, que no teu espírito há um espírito de louvor a Deus, há um espírito que está ali manando virtudes do reino. Se você deixar aos viver desse espírito, você vai ter dias felizes, você vai viver tranquilo, sem nenhum temor do mal, você vai viver perfeitos, aperfeiçoado, porque você vai entender que o que Cristo fez não foi na sua carne, não foi na sua matéria, foi no teu espírito, e Ele te aperfeiçoou com toda sorte de bênção e já te salvou. Uma vez salvo, salvo para sempre, meu irmão. Você não é dessa habitação, você é da habitação das mansões celestiais. Você é da mansão, você é do reino do papai. Quando o papai vir te buscar, possa ter certeza, teus olhos carnais fechará e os olhos espirituais se abrirão, com um corpo glorioso, com um corpo glorificado, e verás o Pai do jeitinho que Ele é, você vai ser também, porque nós vai ser um espírito com Deus. Creia nisso, irmão. Aprenda da graça e do conhecimento. Hoje eu vim trazer só esse versículo aí para os irmãos, né? Não vou misturar muitas coisas sobre esse versículo. É só para vocês se aprofundar. De Romanos a Hebreus. Já, mas por que de Romanos a Hebreus, meu irmão João Carlos? Por quê? Porque de Romanos a Hebreus é palavras dadas no céu, é palavra de vida. E olha, vai tirar todo o jugo da lei sobre da sua vida. Você não tem que dar ceia, você não tem que participar de ceia, que ceia era Páscoa. Páscoa era um ato judaico da lei de Moisés. Você não tem que se batizar, porque o seu batismo aconteceu na morte de Cristo. Com Ele tu morreu e com Ele tu renasceu. Você não precisa mais ir no monte buscar Deus. Deus se encontra dentro de você. Deus está estabelecido no seu coração. Ele está presente. Você é filho e Ele é pai. O que você pedir, Ele está aí para te ouvir e te atender e te esclarecer tudo sobre as coisas do reino. Você não precisa jejuar, porque jejum era para quem não estava com Cristo. Mas se Cristo está em nós, aquele que está com a esposa casado, aquele que está com o noivo, o marido, não precisa mais jejuar, meu irmão. Não era assim que estava falando lá? Quando o noivo está presente, eles não precisavam de jejuar, mas será chegado o dia que o noivo ia lhe ser tirado e eles teriam que jejuar. Mas o jejum que agrada a Deus, qual que é? Isaías 58.
ali tem um jejum que agrada a Deus. Se quiser fazer, e ali é um jejum que realmente agrada a Deus e você vai ficar perfeito, tá bom? Meus irmãos, fica aqui, ó. Vocês são abençoados com toda sorte de bênção. Viva o melhor de Deus na sua vida. Tenha dias felizes, porque é o que eu desejo para você. Para quem não me conhece, eu sou seu irmão João Carlos, estou aprendendo em graça e quero ensinar também graça aos meus irmãos que faz parte da família da graça em Cristo Jesus. Amém? Fui. Obrigadão.